Desde fevereiro, você não vê mais nem o Bolsonaro, nem os filhos dele, nem nenhum ministro do governo, nem nenhum deputado bolsonarista criticar a China nem a Rússia. Você lembra que o Bolsonaro e os filhos dele falavam um monte da Rússia e da China? Principalmente da China? Depois do encontro com o Putin, não, o Bolsonaro está pianinho. Pelo contrário, as poucas manifestações do gabinete do ódio sobre China são elogiando a China. Elogiando a China. Quer dizer, alguma coisa aconteceu naquele encontro do Bolsonaro com Putin na Rússia em que o Bolsonaro foi enquadrado por eles e praticamente cooptaram o Bolsonaro e falaram: agora você está do nosso lado, pelo bem, queira você ou não, pelo bem ou pelo mal, você está do nosso lado e você não tem mais escolha. Agora o Biden vai fazer o mesmo com o Bolsonaro. O Biden mandou um enviado conversar com o Bolsonaro ontem. Christopher Todd. Christopher Todd é Todd, mas é com D o nome dele, então é Dodd. Mas eles falam com T, não sei porquê. Mas enfim, Christopher Todd, ele foi enviado pelo Joe Biden e conversou ontem por 1 hora com o Bolsonaro fora da agenda. Agora o Bolsonaro tem 2 dias para decidir se ele vai ou não à Cúpula das Américas. Olha, eu não duvido que o Bolsonaro acabe indo, porque o encontro não foi nada amigável. O secretário do Biden não chegou lá para falar: ô senhor Bolsonaro, por favor, venha encontrar com o Joe Biden na Cúpula das Américas, não boicote o nosso evento. Não. Ele foi lá para também enquadrar o Bolsonaro. E agora o Bolsonaro está sem saída, porque ele foi enquadrado de um lado e do outro. E nós estamos numa guerra geopolítica muito grande, em que não dá para ficar em cima do muro. Eu vou te explicar tudo isso aqui, você vai ver. Olha, o Bolsonaro, se ele estava com um nível de estresse alto, agora deve estar o triplo do nível de estresse, ele está sem saber o que fazer. E eu vou te explicar tudo isso, também parte dessa guerra, porque o Brasil é tão importante. Mas antes, 1 segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, aqui a gente faz oposição a esses bandidos que estão saqueando o Brasil. E a oposição aqui é feita todos os dias. Olha, faça chuva, faça sol. Até no dia que teve furacão na cidade que eu tava morando no México, teve vídeo aqui no Plantão Brasil. Não faltou um vídeo, porque aqui a gente sabe que se eles não descansam na roubalheira que eles estão fazendo no Brasil, a gente não pode descansar na oposição, pelo menos até que eles sejam derrubados e estejam presos. É ou não é? Então eu peço que você se inscreva aqui no canal e também no primeiro comentário deixa minhas outras redes sociais, deixa lá Twitter, Instagram, TikTok e tudo mais, a gente está crescendo muito as redes, peço que você siga também nas outras redes. Agora, vamos falar sobre o Joe Biden, o Bolsonaro, o Putin e por que o Brasil é tão importante e que faz com que o Bolsonaro esteja sem saída. Vou falar, se o Bolsonaro fosse presidente de um país que não fosse relevante, o Bolsonaro ia ser um passeio a presença dele, não ia ter problema nenhum geopoliticamente falando. Ele podia se alinhar com esse aqui, depois com aquele, podia se contradizer e ninguém ia estar nem aí. Porém, Bolsonaro é presidente do Brasil. O Brasil é um dos países fundadores do BRICS. O Lula, inclusive, quando ele foi presidente do Brasil, se falava que os BRICS queriam fazer uma moeda entre os países do BRICS. Não é para substituir o real, não, mas é para substituir o dólar nas transações entre os países do BRICS. Agora imagina China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul comprando e vendendo bilhões, trilhões de dólares anuais entre si, sem utilizar dólar. O tamanho da desdolarização seria muito grande. Aí depois veio o golpe de Estado no Brasil e o Brasil praticamente saiu do BRICS. Ficaram China e Rússia mais ou menos isoladas, com a Índia ali, e a África do Sul sempre vai mudando de governo alinhado aos Estados Unidos ou não alinhado, mas também ficou ali meio à parte. Agora, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu nos últimos meses que o Putin conseguiu meios de enquadrar o Bolsonaro. Ele convocou o Bolsonaro para ir para a Rússia em fevereiro, e vamos lembrar, o Bolsonaro ele fazia a mesma estratégia do Trump, que era uma estratégia de governo anti-China. Eles chamam os bolsonaristas isso de globalismo. O globalismo da China. A China quer um mundo sem fronteiras. O que é um mundo sem fronteiras? A China investe em países de terceiro mundo, países pobres da Ásia, países pobres da África e países da América Latina, para que esses países se desenvolvam. Quando esses países se desenvolvem, o que a China quer é o seguinte, que eles cheguem a um nível de desenvolvimento que seja bom o suficiente para que os cidadãos desses países possam, exatamente o mundo mais global, possam viajar sem fronteiras, ou seja, não haja fronteira entre esses países, seja um mundo só. Isso eles chamam de globalismo. Os bolsonaristas não gostam disso, a extrema-direita não gosta disso. A extrema-direita quer um mundo com fronteiras, em que cada um fique no seu quadrado. Olha, você é do país tal, a gente não gosta de vocês fiquem lá, saiam do meu país. Inclusive, a maioria dos movimentos de extrema-direita ganhou força promovendo a xenofobia na Europa e nos Estados Unidos, falando, estamos contra muçulmanos, contra negros, contra isso, contra aquilo. E eles falam, volte para o seu país. Esse é o pessoal da extrema-direita. E aí depois foram incorporando as outras pautas da extrema-direita mundiais. Perceba você, e se você usar a memória um pouquinho, não precisa aí você ser o Einstein da memória não, mas se você lembrar um pouquinho, o governo Bolsonaro parou de criticar a China e parou de criticar também a Rússia depois da viagem do Bolsonaro à Rússia.
E eu falei aqui naquele dia, eu falei, o Bolsonaro não foi convidado, ele foi convocado pelo Putin. Bolsonaro não queria ir lá. E o Putin, para mostrar ao mundo a humilhação que ele estava impondo ao Bolsonaro, ele pegou um governo do Brasil que flertava com o nazismo em tudo que fazia e fez o Bolsonaro ir lá no túmulo chamado do Soldado Desconhecido, que é uma homenagem a todos os soldados soviéticos que morreram combatendo o nazismo na Segunda Guerra Mundial, aqueles que não foram identificados. Que numa guerra muito soldado morre e acaba não sendo identificado. Pois bem, Bolsonaro teve que ir lá, colocar flor no soldado soviético. O cara que odeia o comunismo. Para você ter ideia, pegaram o Bolsonaro, enquadraram. Você acha que o Bolsonaro queria fazer isso? Claro que não. Você acha que o Bolsonaro queria parar de criticar a China? Claro que não. Uma contradição muito grande, tanto é que o Bolsonaro perdeu o apoio dos olavistas. Os olavistas começaram a se centrar mais no Weintraub, no ex-ministro do próprio Bolsonaro, que era o ministro que o Bolsonaro escolheu para as relações exteriores, que era Ernesto Araújo, que também rompeu e só faz críticas ao Bolsonaro hoje. Enfim, esse pessoal aí, que era mais olavista, saiu do bolsonarismo. O Bolsonaro foi cooptado, e eles falam isso, o Bolsonaro foi cooptado pelo globalismo, tudo mais, por aquilo que eles criticam. Tá, não pense que os Estados Unidos não viram isso, é claro que viram. O Biden não viu isso, ele viu. Falou, peraí, a gente está aqui fomentando conflitos, fomentaram o conflito lá na Ucrânia, primeiro com um golpe de Estado nos moldes do Brasil, depois colocando um governo fantoche. Aí o ponto fora da curva foi o Trump. Saiu o Trump, voltou o Biden, e o Biden ele tem uma política muito mais intervencionista em outros países do que o Obama. Vamos lembrar, o Biden era vice do Obama. E aí, ele começou a fomentar ali para a Rússia invadir a Ucrânia. Conseguiu o objetivo dele. Depois saiu pela culatra o tiro, porque as sanções que ele impôs à Rússia, essas sanções acabaram sendo um tiro no pé dos Estados Unidos e dos europeus. E hoje a popularidade do Biden é a pior de todas. Ele está, pela primeira vez, eu falei isso ontem no final do vídeo, mas pela primeira vez fora da margem de erro, a popularidade do Biden hoje, no dia 489, se eu não me engano, do governo, é menor que a do Trump. E a rejeição ao Biden, também fora da margem de erro, é maior que a do Trump no dia 489, 490 do governo Trump. Quer dizer, para você ser pior que o Trump, você tem que fazer tudo errado. E a tática do Biden falhou. Agora tem um problema. O Biden, ele tenta, desde o começo do mandato dele, ele tenta várias vezes dizer que ele tem um protagonismo na América, no mapa, né? Em toda a América. E ele está organizando a Cúpula das Américas. É um evento importantíssimo para o Biden mostrar para a grande mídia, mostrar para os Estados Unidos que, olha, nós somos os líderes da região. E você deve saber pelos filmes e séries que você assiste dos Estados Unidos, para eles é muito importante eles serem os líderes em absolutamente tudo. Só que tem um problema. Ele está organizando a Cúpula das Américas, e aí a maior economia das Américas fora dos Estados Unidos, que é o Brasil, não vai porque o Bolsonaro é aliado do Trump, porque o Bolsonaro foi cooptado pelo Putin e pela China, que não são aliados do Trump, são inimigos do Trump, mas o Bolsonaro, apesar de ser ele é aliado de todo mundo que é inimigo do Biden, do Trump, que é vai ser o concorrente ao Biden em 2024 se o Biden continuar fracassando na missão de prendê-lo. Vamos lembrar, se o Biden fosse um pouquinho mais competente, o Trump já estava preso. Não foi até agora, para você ter ideia do tamanho do fracasso que ele está sendo. Tá, o Bolsonaro é aliado do Trump, o Bolsonaro chegou a falar que teve fraude na eleição dos Estados Unidos, ajudou a disseminar essas fake news, tudo mais. Um dos motivos para não ir. O outro é que o Bolsonaro foi cooptado por China e Rússia, que são os dois maiores inimigos do Biden. Eu falei aqui no vídeo de ontem, eu falei, olha, o Biden está ameaçando guerra com a China. Ele falou que vai invadir Taiwan. E no caso é invadir mesmo. Se a China tentar alguma coisa com o governo de Taiwan, que é parte da China, é um assunto interno chinês, o Biden falou que vai agir militarmente contra a China. A China falou, você estará declarando guerra a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes chineses. Vai ficar perigoso para você, Biden. Os dois maiores inimigos da China, o Bolsonaro foi cooptado por eles. Então, por mais que esses dois maiores inimigos da China, dos Estados Unidos, por mais que esses dois maiores inimigos também sejam inimigos do Trump, o Bolsonaro ainda é aliado do Trump. Quer dizer, ele é aliado de tudo que é o oposto ao Biden. Então o Biden falou, peraí, não dá para eu conversar com esse cara, eu tenho que enquadrar. Foi como a Rússia fez. Vou enquadrar. E ele mandou um enviado dele, é o Christopher Todd. É um T que é D, o nome dele é D-O-D-D, mas fala T. Essas pronúncias americanas. Tá, o Christopher Todd, ele chegou, falou com o Bolsonaro por mais ou menos 1 hora. Não se sabe o teor da conversa, nem o pessoal do Bolsonaro vazou, nem o pessoal do Biden. O que se sabe que a mídia americana começou a falar é o seguinte, é que o Biden precisa que o Bolsonaro vá para a Cúpula das Américas e que ele vai usar de todos os meios possíveis. E aí quando eles falam isso, all the meanings,
Isso significa, assim, em outras palavras, que ele não vai usar o meio mais diplomático, mas, venha por favor. Não, exatamente o que está acontecendo. Então, por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal e no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais e inscreva-se lá também. Falou!